São Paulo entrou numa parceria com uma plataforma chamada Transfer Room, que tem quase 1.000 times cadastrados, um banco de dados gigantesco que o pessoal consegue usar para ver movimentações de jogadores no mercado, quanto, por exemplo, mapeamento de atletas que você pode usar para scout, você pode usar para recrutamento de jogadores, que é uma das atividades mais importantes hoje em dia do futebol e que a gente precisa mesmo achar boas peças e bons jogadores. O São Paulo que já fez uma janela muito consistente, tanto o Oscar quanto o Oso Dias foram muito bem sucedidos, eu acho que são unanimidade praticamente na torcida do São Paulo que deu certo, mesmo o Enzo Dias sendo uma choradeira e um mar de lágrimas dizendo que o São Paulo estava fazendo muitas coisas erradas, para mostrar que muitas vezes o torcedor de rede social, o torcedor que fica ali acompanhando as notícias e perturbando, dando opiniões, poderia ter afastado, inclusive, uma contratação de um jogador que vem se mostrando o contrário. O próprio Luciano teve um índice de rejeição gigante quando veio para o São Paulo, comentários esdrúxulos, inclusive membros da imprensa fazendo comentários jocosos, ironizando, dizendo que o Grêmio passou praticamente a mão na bunda do São Paulo com relação à negociação. E no final das contas, o Luciano está até hoje no São Paulo e o Everton já até aposentou depois que saiu do Grêmio, que foi por quem ele fez a troca. Então, eu tinha falado, só falando desse negócio do transfer room. Queria muito falar com vocês sobre essa coisa do Cedric. A gente conversou no vídeo de ontem sobre a questão do Cedric. Era um nome que já vinha sendo conversado, era um nome que veio e se foi exposto através do staff do jogador, que foi quando eu falei para vocês no domingo que esse assunto acabou surgindo ainda com a delegação nos Estados Unidos. O jogador, obviamente, veio para o Brasil, entendeu que era uma proposta séria, um clube sério, sabia que já tinha vindo, inclusive, o Jamal Lewis aqui, se informou de tudo, entendeu como é que estava o cenário, entendeu também por que que o Jamal Lewis não tinha dado certo, entendeu a situação como um todo. Beleza. O Cedric, depois que saiu do Arsenal, ele começou a receber propostas de ouvir clubes na Europa, acabou que não se firmou por desalinhamentos financeiros também, pelo que eu ouvi. Surgiram alguns convites para ele retornar para Portugal. Portugal que tem três times principais, é muito separado, né? É muito dividido. Ele se formou no esporte e tem o rival Porto e o rival Benfica. Ele até numa entrevista que eu acabei colocando no blog do São Paulo, ele comentou sobre o jeito que ele jogava, que ele era um jogador muito ligado na questão defensiva, que ele nunca se desliga disso, que na minha opinião, como eu também escrevi no texto, é a melhor característica dele, jogar em linha de quatro com saída de passe e marcação dos pontas, com o fechamento do espaço e aparecendo para jogar como se fosse um meia, mas não é um jogador de chegada em linha de fundo de uma forma tão não, não é vigorosa a palavra, mas ele não é um jogador de ultrapassagens, acho que é a melhor palavra. Mas ele tem um alto índice de cruzamentos de longa distância, ou seja, ele tem um recurso com os pés de capacidade de cruzamento, de capacidade de alçar bolas na área, de cruzar de uma distância mais maior do que você ter que chegar na linha de fundo para fazer isso, e com boa um índice de assertividade que era uma das coisas que ele mais fazia, o que melhor fazia, e sempre fazendo boas recomposições, tanto que quando o Cedric machucou no Arsenal, ele foi perder posição para o Tomiyasu, que é um japonês, que também joga de zagueiro, para vocês terem uma ideia, para vocês entenderem que é um outro perfil, né? O Tomiyasu já é um cara mais alto, mais forte, que também tem uma boa velocidade e se destacou no Arsenal, mas o Cedric, quando se machucou, abriu esse precedente, abriu essa prerrogativa para a entrada do Tomiyasu, e mostrando para vocês, um zagueiro que faz a função de lateral tinha características similares a que o Cedric apresentava para o Arteta na época, para vocês entenderem. Então, assim, marcação, ele vai muito bem. As opiniões que eu tive foi, inclusive falando com amigos portugueses, falaram, olha, se vocês pegarem um Cedric e ele tiver uma boa fase, parecido com o que ele teve no Porto, que ele teve na seleção portuguesa, que ele teve no esporte, parecido com a situação que ele teve na seleção portuguesa, com a situação que ele teve no Arsenal durante grande parte dos anos dele. Ele também teve uma passagem pelo Southampton e também tem uma passagem pelo Fulham. Se eles conseguirem fazer isso, a pessoa, o português que eu perguntei aqui, falou assim: olha, se você conseguir chegar perto do que foi o Cedric do Sporting da seleção portuguesa,
uma excelente contratação, ainda falou 5 estrelas, que é uma forma de falar daqui. E se o São Paulo contratar um Cedric dos últimos anos, com uma limitação física, sem estar tão bem preparado, o São Paulo vai correr riscos e não vai ser tão positivo. E aí a gente entra no ponto do seguinte: eu já discuti com vocês, já discorri longamente no vídeo de ontem, que eu não concordava com a contratação dele e continuo não achando que a contratação tenha uma eficácia, uma efetividade esperada. Porém, as pessoas falam assim, mas então você tem que xingar, criticar, fazer um monte de coisa. Teve gente no WhatsApp, não, nos comentários do YouTube, dando um verdadeiro escândalo porque queria que eu tivesse feito um chilique porque eu não concordava. Simplesmente falar, trocar ideia, conversar que eu não concordava não é suficiente. Eu tinha que fazer um escândalo e um verdadeiro chilique para dizer que eu não concordava com aquilo. Pessoal, não, não. Não vou fazer isso. Até porque se o jogador chegar no São Paulo, ainda mais o Cedric Soares chegando, eu vou dizer para vocês que o jogador é um completo bagre e que não tem a menor condição de vestir a camisa do São Paulo e jogar. A gente acabou de pegar um Jamal Elise que estava numa situação muito pior. O Jamal Elise, primeiro que tinha passado por times menores e nunca tinha se firmado. O Cedric ainda tem uma diferença. Ele passou por um time que foi campeão da Eurocopa, fez boas apresentações, jogou em times da Premier League, mas jogou mesmo a Vera, principalmente em um time grande como o Arsenal. E nos últimos anos vem sofrendo com lesões. Não era uma questão de qualidade técnica. Mas sempre bom botar o pé atrás. De todo modo, o que que o São Paulo fez? Contratou o jogador, já vai fazer uma grande contratação. Foi o que eu falei no vídeo de ontem e agora pipocou na mídia no final da noite de sexta-feira. Vocês acompanharam aí, quem é do nosso grupo já sabia, quem estava acompanhando o vídeo soube e sabe como conforme foi as coisas. Até falei no vídeo, olha, a situação fazendo parecida com a do Sabino, a situação com o São Paulo fazendo um contrato de produtividade com ele, aí até poderia fazer mais sentido, e é exatamente o que acabou acontecendo, que era o desenho que o São Paulo já previa para a contratação do jogador. E o Cedric hoje conversou com o staff dele e com os dirigentes, deu uma boa evoluída, uma boa avançada. O jogador está livre, gostou do CT do São Paulo, encontrou com atletas que ele já tinha jogado contra na Europa. É um jogador que tem a facilidade da língua, vai ter uma adaptação, no meu ponto de vista, não tão difícil à questão do futebol brasileiro. Acho que ele vai conseguir jogar. A questão é, será que ele vai conseguir se manter são